Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre peritonite bacteriana espontânea, um importante tema para as provas de residência médica. Antes de começarmos, não se esqueça de assinar o canal, dar um like no vídeo e também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @Giordan. A peritonite bacteriana espontânea é uma infecção do líquido acítico sem foco infeccioso intraabdominal. Ou seja, o paciente não tem uma perfuração de víscera oca, ele não tem um abscesso intraabdominal. Nesses casos, nós temos uma translocação bacteriana. A bactéria que está lá no intestino, ela consegue chegar lá na cavidade peritoneal. Então, peritonite bacteriana espontânea é uma infecção do líquido acítico. Os principais fatores de risco para a peritonite bacteriana espontânea são proteína do líquido acítico menor que 1. Nesses casos, nós temos menos defesa no líquido acítico. Nós temos menos opsoninas e, por isso, nós temos um risco aumentado de peritonite bacteriana espontânea. Outro fator de risco é um evento prévio de peritonite bacteriana espontânea, uma bilirrubina maior do que 2,5, presença de cirrose avançada, hemorragia por ruptura de varizes de esôfago, isso é importante. Sempre após uma hemorragia por ruptura de varizes de esôfago, nós temos que coletar uma amostra de líquido acítico para avaliação. Se esse indivíduo não tem peritonite bacteriana espontânea, a gente faz a profilaxia da peritonite bacteriana espontânea, pois esses indivíduos cirróticos com ascite que evoluem com hemorragia por ruptura de varizes de esôfago, eles têm um risco aumentado de evoluírem com peritonite bacteriana espontânea. Outro fator de risco, desnutrição e uso de inibidores de bomba de próton. Esses são os principais fatores de risco para a peritonite bacteriana espontânea. No diagnóstico, os pacientes podem se apresentar sem sintomas, por isso que todo paciente com ascite que é internado, que é avaliado, nós temos que fazer uma análise desse líquido acítico, primeiro, para investigar a etiologia e também para afastar o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea. Alguns pacientes podem se apresentar com sintomas inespecíficos. Os sintomas mais comuns são febre, é o mais comum, dor abdominal, aumento do volume abdominal, diarreia, vômitos. E os pacientes podem evoluir com insuficiência renal e podem evoluir com encefalopatia hepática. A peritonite bacteriana espontânea é um importante fator precipitante da encefalopatia hepática. A presença de uma contagem de polimorfonucleares maior ou igual a 250 por milímetro cúbico de líquido acítico com cultura monobacteriana define a peritonite bacteriana espontânea. Então, peritonite bacteriana espontânea é igual a contagem de polimorfonucleares maior ou igual a 250 por milímetro cúbico de líquido acítico com cultura monobacteriana. Em adultos, os agentes etiológicos mais comuns são Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae. E em crianças, o agente etiológico mais comum é o Streptococcus pneumoniae. Como é que nós vamos tratar a peritonite bacteriana espontânea? Cefotaxima ou ceftriaxona e albumina. A albumina é utilizada pois diminui o risco do paciente evoluir com insuficiência renal, com síndrome hepato-renal. É importante ressaltar que, diante de um paciente com contagem de polimorfonucleares maior ou igual a 250 por milímetro cúbico de líquido acítico, nós devemos tratar esse indivíduo independente do resultado da cultura. Nós não vamos esperar o resultado da cultura para tratar esse paciente. Ok? Contagem de polimorfo nuclear maior ou igual a 250, independente do resultado da cultura, já indica o tratamento desses pacientes. Alguns autores recomendam, a suspensão dos beta-bloqueadores, pois o uso desses medicamentos nos pacientes com peritonite bacteriana parece aumentar a mortalidade, aumenta o tempo de internação e aumenta o risco do paciente evoluir com síndrome hepato-renal, que é a complicação mais grave da cirrose, onde o paciente evolui com insuficiência renal aguda oligúrica de rápida progressão. No diagnóstico diferencial da peritonite bacteriana espontânea,
nós temos a ascite neutrofílica, cultura negativa. Nesses casos, nós temos uma contagem de polimorfonucleares maior ou igual a 250, como ocorre lá na peritonite bacteriana espontânea, com cultura negativa. Esses pacientes eles vão ser tratados como uma peritonite bacteriana espontânea. Eu já comentei que a presença de uma contagem de polimorfonuclear maior ou igual a 250 no líquido acítico já indica o tratamento independente do resultado da cultura. Uma questão 2016. Em relação à peritonite bacteriana espontânea, é correto. Sempre pode ser detectada uma causa intraabdominal? Quando nós temos uma causa intraabdominal, nós temos a peritonite bacteriana secundária. Nesses casos, nós temos, por exemplo, uma cultura polimicrobiana. Então, a peritonite bacteriana espontânea, nós temos uma infecção do líquido acítico sem um foco infeccioso intraabdominal. B. Os micro-organismos mais comuns são Escherichia coli em adultos, Streptococcus pneumoniae em crianças. Alternativa correta. O exame do líquido acítico revela flora polimicrobiana, ao contrário. Na peritonite bacteriana espontânea, temos flora monobacteriana. O exame do líquido acítico revela menos que 250 polimorfonucleares? Não. Uma presença de contagem de polimorfonuclear maior ou igual a 250 por milímetro cúbico de líquido acítico com cultura monobacteriana define a peritonite bacteriana espontânea. Se não há crescimento bacteriano na cultura, a ascite é chamada de leucopênica. Não, aí nós temos a ascite neutrofílica, cultura negativa. Então, a alternativa correta, a alternativa B. Temos também ainda, dentro do diagnóstico diferencial, a bacteracite. Na bacteracite, nós temos uma contagem de polimorfonucleares menor que 250, com cultura positiva. Os pacientes sintomáticos vão ser tratados. Os pacientes que não apresentam sintomas, eles vão ser reavaliados em 48 horas. Se nessa nova avaliação eles apresentarem uma contagem de polimorfonucleares maior ou igual a 250 ou sintomas, aí sim eles vão ser tratados. E o outro diagnóstico diferencial é a peritonite bacteriana secundária, que é quando temos um foco infeccioso intraabdominal, ou uma ruptura de víscera oca, ou um abscesso intraabdominal. Alguns achados ao exame, a análise do líquido acítico, sugere muito o diagnóstico de peritonite bacteriana secundária. Então, se na análise do líquido acítico você encontrar uma glicose no líquido acítico menor que 50, uma proteína do líquido acítico maior que 1, um DHL do líquido acítico maior que o DHL sérico, uma infecção polimicrobiana, um aumento do CEA, no caso aqui é maior que 5 no líquido acítico, e um aumento da fosfatase alcalina no líquido acítico maior que 240, esses achados indicam o diagnóstico da peritonite bacteriana secundária. Isso às vezes é cobrado nas provas. Então, não se esqueça, glicose menor que 50, proteína maior que 1, DHL do líquido acítico maior que o DHL sérico e uma flora polimicrobiana. Isso indica o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea. Esses pacientes eles devem ser submetidos a uma tomografia de abdômen para diagnóstico da ruptura de víscera oca. Temos aqui então um paciente, 56 anos de idade, que faz acompanhamento por cirrose. Ele foi ao pronto-socorro com dor abdominal, febre baixa há uma semana. Você já tem que pensar na peritonite bacteriana espontânea. O abdômen dele está globoso, doloroso a palpação e tem ascite. A punção do líquido acítico revelou glicose menor que 50, aumento dos leucócitos com 98% de polimorfonucleares e micro-organismos gram-positivos. Lá na peritonite bacteriana espontânea a gente tem gram-negativo, Escherichia coli, Klebsiella. Então aqui nós temos gram-positivos, glicose menor que 30. Então nós vamos pensar aqui na peritonite bacteriana secundária. A questão pergunta o seguinte: qual é a conduta para a principal hipótese diagnóstica? Tomografia de abdômen. Esse paciente provavelmente tem
uma ruptura de víscera oca, nós devemos fazer uma tomografia, pois o tratamento dele deve ser um tratamento cirúrgico. Vou falar agora um pouco da profilaxia da peritonite bacteriana espontânea. A profilaxia da peritonite bacteriana espontânea deve ser sempre feita em indivíduos com cirrose, com ascite, que evoluem com hemorragia por ruptura de varizes de esôfago. Na verdade, quando o indivíduo, por exemplo, com cirrose, evolui com hemorragia por ruptura de varizes de esôfago, essa condição aumenta o risco do indivíduo ter uma infecção. Então ele vai ter que usar antibiótico, tendo ou não tendo ascite. Se ele tem ascite, nós estaremos fazendo a profilaxia da peritonite bacteriana espontânea. Essa profilaxia é feita com norfloxacina, 400 mg 2 vezes ao dia, ou ceftriaxona, 1 grama por dia, os 2 antibióticos usados por 7 dias. Outra condição em que nós podemos também fazer a profilaxia primária é quando nós temos uma proteína do líquido acítico menor que 1, já que essa condição aumenta o risco do indivíduo ter uma peritonite bacteriana espontânea. No caso, tendo uma proteína do líquido acítico menor que 1, às vezes nós vamos ter que prolongar essa profilaxia primária. Lembrar que a profilaxia primária é feita naquele indivíduo que nunca teve uma peritonite bacteriana espontânea. E só para lembrar, como eu já comentei, norfloxacina 400 mg 2 vezes ao dia ou ceftriaxona 1 grama por dia por 7 dias, principalmente nos pacientes que evoluíram com hemorragia por ruptura de varizes de esôfago. Quando temos uma proteína do líquido acítico menor que 1, talvez vamos necessitar de fazer uma profilaxia por tempo mais prolongado. Nesses casos, nós usamos norfloxacina 400 mg por dia. E podemos também fazer a profilaxia primária quando temos uma proteína do líquido acítico menor que 1,5, mais disfunção renal ou disfunção hepática. O que seria a disfunção renal? Uma creatinina maior ou igual a 1,2, uma ureia maior ou igual a 25 ou uma hiponatremia. E o que seria uma insuficiência hepática, uma disfunção hepática? Um Child-Pugh maior ou igual a 9, uma bilirrubina maior ou igual a 3. Nesses casos, nós podemos também fazer a profilaxia primária. E a profilaxia secundária será feita naquele indivíduo que já teve uma peritonite bacteriana espontânea. Para vocês terem uma ideia, um indivíduo, quando ele já teve uma peritonite bacteriana espontânea, ele tem um risco de até 70% de ter outro evento de peritonite bacteriana espontânea. Nesses casos, nós podemos usar norfloxacina 400 mg dia, sulfametoxazol trimetoprim 800 por 160 mg dia, cipro 500 mg dia, e nós vamos fazer essa profilaxia até que o indivíduo evolua com melhora da ascite. É indicação de profilaxia da peritonite bacteriana espontânea. Sangramento agudo, mesmo em pacientes sem ascite, pronto, já identificamos a alternativa correta. Então nós vamos fazer a profilaxia primária quando tem uma hemorragia por ruptura de varizes de esôfago, uma hemorragia digestiva, quando temos proteína do líquido acítico menor que 1, ou quando temos uma proteína do líquido acítico menor que 1,5 com disfunção renal ou disfunção hepática, e por isso nem precisamos avaliar as outras alternativas. A alternativa correta, a alternativa A. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre peritonite bacteriana espontânea. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até mais.